Abra sua Bíblia. Carta de Paulo à Igreja de Roma. Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo de número 2. Romanos capítulo 12, versículo de número 1 e o versículo de número 2. Glória a Deus. Todos acharam? Digam amém? Amém. Na minha Bíblia diz assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Em algumas versões, um culto racional. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, ou não vos conformeis com este mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Os padrões morais de Deus para a sociedade atual. Mas o tema que eu gostaria de falar nessa noite é como experimentar a vontade de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Porque todo o texto que eu li, do versículo 1 até chegar nessa parte aqui, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Todas as palavras anteriores a essa são condições para que nós possamos experimentar a vontade de Deus nas nossas vidas. E o que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é aquilo que Deus quer de cada um de nós. Quantos aqui querem experimentar a vontade de Deus? Nós ouvimos muito falar o melhor lugar para estar no centro da vontade de Deus. Mas será que nós experimentamos no nosso dia a dia a vontade de Deus? Será que nós experimentamos a nossa experiência de vida, de cristão, a vontade de Deus na nossa vida? Aquilo que Deus quer na minha vida e na sua vida nessa noite? Então o texto que eu li, do versículo 1, repetindo até o texto a última parte do texto que diz: para que possais experimentar qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo isso é condição para que nós possamos experimentar a vontade de Deus nas nossas vidas. E a primeira condição que nós encontramos no texto que nós lemos nessa noite é a entrega total das nossas vidas a Ele. Meu Deus. Porque o texto diz, eu vou repetir, mas na nova tradução linguagem de hoje, que diz assim, portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia de Deus, Oh, meu Senhor da glória. vinda de Deus, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus. Então, para que eu possa experimentar a vontade de Deus na minha vida, primeiro, eu tenho que se entregar completamente a Ele nessa noite. Glória a Deus. Espírito Santo. É o
significado de apresenteis o vosso corpo é apresentar a nossa vida, irmãos. Entrega total. Você entendeu? Entrega total. Aleluia. Deus não aceita 50%. Verdade, meu Senhor. Deus não aceita 60%. Espírito Santo. Deus não aceita 70%. É. Deus não aceita 99,9%. Meu Deus. Com Deus é assim, irmão, é ou não é? Verdade. Verdade, Deus. Não é? Com Deus não existe crente Raimundo. Um pé na igreja, outro no mundo. Com Deus é ou você é crente ou você não é crente. Com Deus é ou você está dentro ou você está fora. É, Jesus. O que ele diz na igreja na igreja de... A última igreja que ele fala na carta lá do Apocalipse capítulo 3. Ele diz, ó, tu não é nem quente nem frio, tu és morno. Se fosse quente ou frio eu aceitava, mas morno, irmão. O que é morno? Morno não é quente nem frio. Verdade, meu Deus. É morno. Agora se for quente ou frio eu aceitava, mas morno. Então eu vou vomitar. Meu Deus. Meu Pai. Porque Deus não aceita meio termo. Meu Senhor. Aleluia. É como o profeta Elias quando foi desafiar os profetas de Baal. E a palavra que saiu da boca dele foi a seguinte: até quanto cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, se vais. Se Baal é Deus, então sirva Baal. Poderoso, meu Senhor. Com Deus não existe meio termo, irmão. Ou você é, ou você não é. Com Deus não existe. Eu me entreguei, irmão. Eu sou crente, mas minha mão não é. Eu sou crente, mas meu pé não é. Eu sou crente, ó, mas não mexe comigo não, que eu dou umas voadoras ungidas. Mas tem crente que é assim, irmão. Não, mas mexeu comigo, pai, pisa no meu pé pra ver. Meu Deus. Entrega total. Meu Deus. Aleluia. O que Paulo está dizendo assim, ó, entrega total. Como eu vou experimentar a vontade de Deus na minha vida? O que prevalece na minha vida é a minha vontade. Aleluia. Meu Deus. Não tem como, irmão. Você entendeu? Para mim experimentar a vontade de Deus na minha vida, eu tenho que abrir mão da minha vontade. Glória a Deus. Aleluia. Eu não posso experimentar a vontade de Deus, sendo que na minha vida o que prevalece é a minha vontade. É igual tem gente que vai orar: irmão, ora aí para me comprar um carro. Ele tá com a chave do carro já na mão. Não, né, irmão, que eu vou comprar um carro aí, né, eu tô vendo um carro, não, já ora, mas eu já fechei o negócio já. Não, por que você pediu para orar? É, Jesus. Aí a pessoa vai pedir para orar, não, irmão, ora por uma causa aí, eu tô para tomar uma decisão, né, eu tô para tomar uma decisão aí, e ora aí para Deus me orientar, mas ele já tomou a decisão. Por Deus orientar mais o que, irmão? Meu Não Deus. tem mais o que Deus orientar. Verdade, Deus. Não tem mais o que Deus falar. Se você escolheu seguir a sua vontade, então você vai experimentar a sua vontade. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui nessa noite? Que nós temos que abrir mão da nossa vontade. Aí a vontade de Deus chegará nas nossas vidas. Enquanto o que prevalecer na minha vida for a minha vontade, a vontade de Deus não chegará na minha vida. Enquanto o que prevalecer na minha vida o que eu quero, não, mas tem que ser do meu jeito, tem que ser o que eu quero, não o que o Senhor quer, mas tem que ser o que eu quero. Então não podemos experimentar a vontade de Deus na nossa vida. Sabe o que você vai, quando nós vamos experimentar, irmãos? Entregue-se totalmente a Deus. Como Jesus lá no Getsemane: Senhor, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Será que nós temos coragem de fazer essa oração nessa noite, irmão? Será que nós temos coragem de falar: Senhor, não seja o que eu quero, não seja do meu jeito, mas seja do teu jeito, seja do jeito que o Senhor quer, seja da maneira que o Senhor quer. Será que você tem coragem nessa noite? Será que você tem coragem de abrir mão da sua vontade e deixar que a vontade de Deus prevaleça na sua vida? Eu faço uma pergunta para mim e para você nessa noite. Você tem experimentado a sua vontade até hoje? Será que a sua vontade tem trazido bênção para a sua vida? Mas eu te convido nessa noite a você abrir mão da sua vontade e apresentar diante de Deus. Aí você vai experimentar o melhor de Deus para a sua vida nessa noite. Muitas vezes nós
Mas por que por que não do meu jeito, irmão? A Bíblia diz que nós não sabemos nem orar como convém. Será que nós sabemos o que é melhor para nós? Deus, é dessa maneira, Jesus. A Bíblia diz, olha, vós não sabeis nem orar como convém. Será que eu sei o que é melhor para mim? Espírito Santo. É melhor deixar na mão daquele que conhece, como foi lido aqui, todos os meus dias. Poderoso. Tá entendendo? Todos os seus dias foram escritos quando você ainda estava sendo formado. O Senhor tem o poder da sua história, porque Ele escreveu a sua história. Meu Senhor da glória. Deus tem o poder na nossa história, porque Ele que escreve ela. Mas se você quiser tomar da direção de Deus e querer escrever, irmão, você vai se dar mal, porque em Provérbios 14:12 diz: há caminhos que para o homem parece direito, mas no final é caminho de morte. Verdade, meu Deus. Então deixa Deus continuar a escrever a sua história e a minha história nessa noite. Aleluia. Irmãos, quando nós nos entregamos totalmente a Deus, quando não é 50%, porque tem uma coisa: se Deus não ocupar o primeiro lugar na minha vida e na sua vida, Ele não vai ocupar mais nenhum lugar. Verdade, meu Senhor da glória. É como se você tivesse uma casa com 10 cômodos. Tem lá 10 cômodos e um banheiro. Muitas vezes nós falamos: Deus, desde que eu tomo conta dos 10, o Senhor fica ali no banheiro. E Deus quer tomar conta de todos os cômodos. Meu Senhor da glória. Deus quer tomar conta de todas as coisas da sua vida nessa noite. Não é isso não, Deus. Isso aqui você pode deixar que eu resolvo. Ai, Deus. Tem muita gente que é assim: não, Deus, isso aqui você pode deixar comigo. Pode deixar comigo que isso aqui eu faço. Quero que o Senhor, né, ditando para Deus o que tem que fazer. Ó, eu quero que o Senhor, né, não, isso aqui você pode deixar que eu resolvo, mas isso aqui, ó, o Senhor pode fazer, que isso aqui, pode fazer isso aqui, mas esse aqui pode deixar comigo. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Ele quer tudo. Ele quer tomar conta de tudo nessa noite. Ele quer que você entregue tudo. Ele quer que você entregue o seu caminho a Ele, e todas as coisas Ele fará nessa noite. Eu creio, meu Senhor. Sabe com o que acontece, irmãos, quando nós nos entregamos totalmente para Deus? Sabe o que acontece? Eu não vivo mais para agradar a mim mesmo, eu vivo para agradar a Deus. Olha um texto muito lindo de 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 15 diz lá: Ele morreu, irmãos, por todos. Eu vou ler, só para mim não errar, para você ficar ciente do que o texto diz. Ele morreu por todos, para aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vou repetir para você entender. Ele morreu por todos, para aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Para quem você vive nessa noite, irmãos? Você vive para agradar a quem nessa noite? Será que nós vivemos para agradar a Deus, irmãos? Será que nós vivemos essa noite para agradar a Deus? Será que a nossa vida é para agradar a Deus essa noite? Será que nós estamos querendo ouvir elogio de homens, aprovações de homens, e estamos esquecendo que o único que nós temos que agradar é a Deus? Quando eu vivo, quando eu me entrego totalmente, eu não vivo mais para agradar a mim mesmo. Eu vivo para agradar a Ele. Eu não faço aquilo que me agrada, eu faço aquilo que agrada a Ele. Você está entendendo? Entregue-se totalmente a Deus, e aí você vai viver não mais para você mesmo, mas você vai viver para Ele. Quando eu entrego totalmente para Ele, irmão, sabe o que acontece? Não mais vivo eu, mas o Cristo vive em mim. Primeiro, quando você se entrega para Deus totalmente, primeiro, você não vive mais para si mesmo, para agradar a você mesmo. Você vive para agradar a Ele. Segundo, não mais você vive você mesmo, mas Cristo vive em você. Aleluia. É o que Paulo diz em Gálatas 2:20, irmãos. Olha o que ele diz. Aleluias.
Fui crucificado juntamente com Cristo. E desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que amou por mim e sacrificou por mim. Aleluia. Quem vive na minha vida e na sua vida nessa noite? Será que é Jesus? Será que o que vive na minha vida e na sua vida é Jesus, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Quando o que vive na minha vida é Jesus, então o caráter de Jesus é formado em mim. Aleluia. O que está se perdendo na igreja, muitas vezes, nesses últimos tempos, é que nós estamos preocupados mais com os talentos do que com o caráter. Verdade, Deus. Verdade, Deus, Se prega bem, se canta bem, não interessa a maneira que ele está vivendo. O interesse é o dom. Você viu a maneira tremenda que Deus usa ele, irmão? Verdade, Deus, aleluia. Ei, o que importa para Deus não é talento, é caráter. Aleluia. Porque naquele dia, diz a palavra de Deus, Senhor, eu profetizei. No teu nome, Senhor, eu profetizei. Eu falei em língua, Senhor, no teu nome. Senhor, eu expulsei demônios em teu nome. Senhor, eu operei maravilhas em teu nome. Jesus vai olhar e vai dizer assim: apartai-vos, vós malditos, nunca vos conheci. Irmão, ele não diz, olha, por um tempo, você prestou atenção? Por um tempo eu te conheci. Ele diz, eu nunca te conheci. Você nunca foi meu. Você nunca foi meu. Porque o que importa para Deus não é talento, é caráter. Tem muita gente preocupada, mas eu não pulo, mas eu não salto, mas eu não falo em línguas. Ei, o que importa não é que se você pula aqui, se você fala em língua aqui, o que importa é como você vive lá fora. O que importa não é quantos glória a Deus você dá na igreja, não importa o quanto de rodopio você rodopia na igreja, mas como você vive a sua vida dia a dia. Nós estamos preocupados com o trazer, não, irmão, aqui ó, aqui tem que pular. É igual pipoca. Coloca a panela de pipoca, é pular para todo lado. Aí o irmão sai lá da porta para fora, irmão. Compre e não paga. E ele pula que nem pipoca na igreja. Olha que besta. Ele pula, parece, olha, irmão, esse irmão tá cheio. Do que eu não sei, mas tá cheio. E o que importa é Cristo viver em mim. É Cristo viver em você nessa noite. O que importa é Cristo viver em mim. Quando Cristo vive em mim, o caráter de Cristo é formado em mim. Aleluia. Você quer experimentar a vontade de Deus na sua vida? Deixa eu ver. Você quer experimentar a vontade de Deus na sua vida? A segunda condição que nós lemos nesse texto aqui foi não se conformar com o mundo. Primeiro Paulo diz, olha, entregue-se totalmente a Deus. Segundo ele diz, olha, não se conforme com o mundo. Ou não vos amoldeis, irmãos. O termo que Paulo usa é igual quando você coloca uma massa, irmão, em uma forma. Se a forma for quadrada, a massa fica o quê? Quadrada. Se a forma for redonda, a massa fica redonda. Se ela for retangular, se ela for... Não interessa do jeito que você colocar a massa dentro de uma forma, independente do formato, ela vai ficar do formato que é a forma. E quando Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, ele diz, olha, é como se em outras palavras ele estivesse dizendo para nós, olha, os padrões do mundo não são os padrões da igreja. Os padrões da igreja não são os padrões do mundo. Os padrões do mundo é diferente do que os padrões da igreja. Os padrões da igreja é diferente do que os padrões do mundo. É isso, irmãos, que Paulo está dizendo. Não vos conformeis com o mundo. Olha, não assuma a forma, não assuma os padrões. Porque nós somos crentes, irmãos, mas nós vivemos na onde? No mundo.
A igreja ela tem que o quê? Testemunhar no mundo. E ao mesmo tempo a igreja tem que fazer a diferença no mundo. Verdade, Pai. Aleluia. Embora nós estamos no mundo, grave isso, nós não somos do mundo. Aleluia. Como diz Paulo, a nossa pátria está nos céus. Embora nós estejamos no mundo, nós não somos do mundo. Qualquer hora a trombeta vai soar. Aí nós iremos para o lugar onde está preparado para nós. E tem algumas questões relacionadas ao mundo, irmãos, que nós não temos que nos conformar. Ou seja, os padrões do mundo. Tem alguns padrões do mundo que nós não temos que aceitar. Porque o padrão da igreja, como eu disse, é diferente do que os padrões do mundo. E o primeiro padrão do mundo que nós não devemos aceitar, é até uma palavra meio difícil aqui, se eu falar errado, é porque não estou falando em mistério não, está errado mesmo. O pluralismo religioso. Vou tentar repetir. Pluralismo religioso. Palavra difícil, né, irmão? Sabe o que é isso? Sabe o significado de tudo isso que eu falei? É a crença de que todas as religiões são verdadeiras. No mundo aí, todas as religiões são verdadeiras. Não interessa se é macumbeiro, se é feiticeiro, se é da onde for, para onde vai. Não interessa que você tem Deus no seu coração. Mas não é isso que ensina a minha Bíblia. A minha Bíblia ensina em João 14,6 que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Jesus é o caminho, artigo definido, não tem outro, irmão. É, Jesus. Jesus é o caminho. Só existe um caminho que leva para o céu. E esse caminho é Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz em Atos 4,12, olha, não existe nenhum nome debaixo na terra que você devai ser salvos, a não ser o nome de Jesus. É só no nome de Jesus que nós somos salvos. Agora, como enfrentar, irmãos, um monte de religião que tem isso? Tem muito crente que fala, eu não falo com pessoa de outra religião. Não, irmão, para com isso. Tem que falar, fala com todo mundo. O crente, se você não falar com as pessoas, como você vai testemunhar para as pessoas? Você vai evangelizar como? Não, irmão, não falo com aquele, eu não falo com aquele, eu não falo com aquele. Vai testemunhar como? Não tem como você testemunhar. Nós temos que conversar com todo mundo. Mas nós temos que anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Irmão, Buda morreu e no túmulo dele está escrito lá, eis aqui o resto mortais de Buda. Charles Tavel Russell morreu e o resto mortais dele está lá no túmulo. Joseph Smith, fundador dos Mormons, morreu e o túmulo dele está lá, os restos mortais. Mas o túmulo de Jesus não está lá mais, irmãos. O corpo dele não está lá, mas sabe o que está escrito? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Tira o pecado do mundo. Ele é aquele que tem a chave de Davi, que abre a porta e ninguém fecha, ninguém fecha e ninguém abre. Ele é o leão da tribo de Judá nessa noite. Ele é a raiz de Davi. Ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Aleluia! Digno, aquele que é digno, aquele que é digno, Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aleluia! Exalta aquele que, eis aqui, aquele que é maior do que Salomão. Ele é maior do que o templo, ele é maior do que Davi, ele é maior do que Moisés, ele é maior do que Salomão, ele é maior do que Jonas, ele é maior do que todos nessa noite.
alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim dessa noite. Ele tem a chave nessa noite do inferno e ninguém pode tomar das mãos dele. Respeite todas as religiões, mas anuncie que Jesus Cristo não é igual a todos. Ele é diferente. Ele é diferente. Ele é diferente. Aleluias. Glória a Deus. Sabe outra coisa, irmãos? Que outro padrão que nós não devemos aceitar do mundo é o materialismo. Sabe o que é materialismo? As pessoas que vivem em função das coisas materiais. É, Deus. E infelizmente tem muita gente na igreja, irmão. Dessa maneira, as pessoas vão para a igreja. Glórias. Não há como está escrito em 2 Crônicas 7,14 buscar a face de Deus. As pessoas vão para a igreja buscar as mãos de Deus. É, Sabe o que é isso? Elas querem buscar aquilo que Deus tem para dar. meu Deus. As pessoas estão na igreja em busca do carro importado, É, da casa na praia, do apartamento não sei na onde. As pessoas estão buscando a Deus para ser empresário. Tem até reunião dos empresários. Verdade, Deus. O Congresso do Sucesso. Meu O Deus. Congresso do Sucesso, irmão. É, Jesus. E as pessoas não buscam a Deus Meu Senhor. por aquilo que Deus é, mas Aleluia, buscam a Deus. Deus por aquilo que Deus tem para dar. Verdade, meu Deus. As pessoas vivem em busca das coisas materiais. Irmãos, mas tem uma coisa: nenhum bem material Meu Senhor da vai glória. preencher o ser humano. Verdade, meu Deus. É dessa maneira. Espírito Porque Santo quando de Jesus Deus. foi tentado, é até o tema da revista que vai estudar amanhã. Não vou dar aula hoje não, é amanhã. O diabo, ele tenta Jesus, ó, transforma essas pedras em pão. Meu Jesus fala para ele, Senhor da olha, glória. nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ser humano não é só corpo, não é só matéria, irmão. Verdade, meu O ser humano não é só corpo, eu não preciso só de coisas materiais. Espírito Santo de Deus. Eu não só preciso de coisas materiais. Sabe por que as coisas materiais não vão preencher o vazio que tem da nossa alma? Verdade, meu Senhor da glória. Até já citei um exemplo, até deve ter citado aqui, irmão, você compra uma roupa nova. Esse sapato aqui era novo, não é mais, já tem tempo já. Mas quando ele estava bem novinho, brilhando, igual o sapato do pastor ali, sapato bonito inclusive, eu ficava olhando para ele, pô, sapato bonito, né? Sapato bonito. Aí eu olhava, andava de novo pra cá, pô, sapato bonito. Ainda não paguei nenhum real, foi presente da minha esposa ainda. Sapato, fica mais bonito ainda. Sapato bonito, de repente, irmão, o sapato perdeu o brilho. É assim que acontece as coisas materiais. Você compra um carro zero. Pô, mas que carro, hein, meu? Meu Deus. É Pô, mas dessa ó, maneira, que Jesus. carrão, cara. Daqui a pouco você olha, pô, mas esse carro não tá mais brilhando igual quando tava na Meu loja. Deus. É desse jeito, meu Deus. Sabe por quê, irmão? Nenhum bem material vai preencher o vazio que nós temos de Deus. Somente Deus pode preencher o vazio que nós temos na nossa alma. É por isso que no Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz lá, na versão da Bíblia aqui que eu tenho, diz lá que Deus colocou um anseio pela eternidade no nosso coração. Sabe o que é isso? Nós ansiamos por coisa transcendental. Nós ansiamos por coisa além dos bens materiais. Porque se fosse só bem material, rico não se suicidava, irmão. Se fosse só bem material, rico não tinha depressão. Verdade, meu Deus. Mas tem um clamor na nossa alma que diz lá no Salmo 42: a minha alma tem sede de ti, meu Deus. Como a corça anseia por águas, assim a minha alma tem sede de Deus, a minha alma anseia por Deus, a minha alma quer Deus. Se a sua alma quer Deus essa noite, então anseie por Ele, exalte
lugar. Você não veio para a igreja para ver quem vai estar lá na igreja. Você veio para a igreja porque a sua alma quer Deus. A sua alma tem sede de Deus. A tua alma quer o poder do Espírito Santo. A sua alma quer Deus. Aleluias! Oh, glória. Bendito seja o nome de Jesus. Eu não devo aceitar o materialismo, por quê? Porque existe algo dentro de mim, irmãos, que quer mais do que bem material. Existe algo dentro de mim que clama pela eternidade. Existe algo dentro de mim, eu creio que nessa noite tem dentro de você. A hora que a trombeta vai soar. Eita glória! A hora que a trombeta vai soar. E o que a Bíblia diz, irmãos? Aqueles que morreram ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e iremos ao encontro do Senhor dos ares. Aí tem mais outra coisa, eu já repeti tantas vezes, é que eu repeti mais uma vez. Aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Então dirá: onde está a morte, o teu poder? Porque a morte vai ser vencida e nós estaremos para sempre com o Senhor. Aleluias! Aleluia! Mais grandioso, Deus. Aleluia! Aleluias! Meu Senhor da glória. Será, irmão? Será que vai ser hoje? Meu Deus. Será que vai ser hoje? Ai, A hora que a trombeta vai, pode ser agora, irmãos. A Bíblia diz, ó, não abrir e fechar de olhos, 7 milésimos de segundo. Vai ocorrer o arrebatamento da igreja. Aleluias. A sua alma anseia por aquele dia nessa noite? A sua alma anseia pelo arrebatamento nessa noite? Se não anseia, irmão, então você tem que aceitar Jesus de novo. Porque a maior esperança do crente não é ele ter um carro zero, uma casa na praia, ele ter 1 milhão na conta. A maior esperança do crente é o dia que a trombeta soar e nós morarmos para sempre com o Senhor para toda a eternidade. ai, papai querido, meu Senhor da glória. Eu creio. Aleluia. Deus está aqui nessa noite. Bendito é o nome de Jesus. A outra coisa, irmãos, a outro padrão que nós estamos terminando. Ainda tem tempo, é 20 minutos. Glória. Então, tem muita coisa ainda, né? 20 minutos, rapaz. A outra coisa, irmãos, que nós não devemos nos conformar, se referindo-se ao padrão do mundo, é o relativismo ético. O que é relativismo ético, irmãos? O que é certo para mim, pode ser que não seja certo para você. Cada um faz o que bem entende, né? O mundo é aí. O mundo é assim. Você não está feliz com a sua esposa, você larga aí. O importante é a sua felicidade. Está feliz que a sua esposa se divorcia e vai viver com outro. Procura, se a sua tem 40, procura uma de 20. Né? O mundo é assim, irmão. Mas por crente, foi o que nós estudamos na revista da Escola Bíblica Dominical. Sabe quem dita os valores? É a Bíblia. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que a Bíblia diz. Na igreja, irmãos, não é a palavra, não é na igreja protestante, eu posso dizer, a palavra final não é do Papa, a palavra final é da Bíblia. A palavra final não é do Papa, a palavra final é da Bíblia. Nós seguimos o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que é errado, irmãos, não vamos contender com a Bíblia. Verdade, meu Se a Bíblia está dizendo que é porque é. Não adianta nós queremos contender com a Bíblia é a verdade de Deus.
As pessoas querem escrever outra Bíblia. Não, irmãos, a Bíblia é uma só. Pode-se tentar escrever outra, mas não. O que prevalece, ou o que tem que prevalecer, é a palavra de Deus na minha vida. Então nunca faça, por que você fez isso? Eu achei que era certo. Não, irmão. Você tem um manual. Você tem um manual de instrução. Aqui, ó. Pega o livro. Toma e lê. Pega a Bíblia, abra. A Bíblia não foi escrita, irmão, para ficar no rack, na estante, pegando poeira, não. A Bíblia foi escrita, não, pô, vou deixar a Bíblia aberta, irmão, no Salmo 91. O capeta vai, ó, pá. Só tem uma mensagem para você. O capeta conhece o 91, o 23, o 24, o 25, o 26, o 27, o 28, o 30. A Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse. Então o Salmo 91 não espanta o capeta. Quem espanta o capeta é o nome de Jesus. Ah, vou colocar aqui, ó. 91 tá aqui, ó. Uma cruz tá aqui também. A cruz, ó, quando basta a cruz pro capeta, aquele. É o nome de Jesus. É a autoridade que há no nome de Jesus. É a autoridade que há no nome de Jesus. Aleluias. E a última, irmãos. A última condição para nós experimentarmos a vontade de Deus é transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Primeiro, se entregue totalmente. Segundo, não se conforme com o mundo. Terceiro, transforme a sua mente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Irmãos, o mundo quer controlar a nossa mente. Já prestou atenção? O mundo quer controlar o que nós pensamos. É por isso que existem as propagandas, as novelas. O mundo quer que nós pensemos a maneira como eles pensam. O mundo quer que nós agimos da maneira que eles agem. Mas eu não tenho que ser transformado de acordo com o mundo. Eu tenho que se deixar transformar pela renovação do meu entendimento. E quem transforma o meu entendimento? Eu já disse aqui, a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus transforma a minha mente, transforma a minha vida. E tem uma coisa, irmãos. O Espírito Santo transforma a minha vida e a sua vida quando eu deixo Ele transformar na minha vida. Deus é educado, Ele bate na porta. Agora tem muita gente, mas eu preciso ter transformado, meu irmão. Então deixa Deus transformar. Vai, irmão, eu preciso ser mudado, então deixa Deus mudar. Meu Deus! Vai, irmão, tem muita coisa que eu preciso deixar de fazer, mas continua fazendo. É dessa maneira, Então, Espírito Santo. tem muita coisa que eu preciso deixar de fazer, tá fazendo, então Deus. Ensina, meu Pai. Eis-me aqui, Senhor. Eu não tenho forças. Eu não tenho forças para conseguir isso sozinho. Então, tome posse da minha vida e me ajuda. Aí sim, irmão, o Espírito Santo vai transformando a minha vida e a sua vida. Aí sim, o Espírito Santo vai transformando dia após dia. Mas primeiro você tem que deixar Ele transformar. Ai, meu, eu sou assim, mano. Nasci assim, vou morrer assim. Então você vai morrer assim, irmão. Mas se você deixar Deus transformar a sua vida, olha que glória que vai ser. Deixa Deus tomar conta, irmãos, da sua vida e da minha vida nessa noite. Deus, eu creio, meu Deus. Esse é o significado de andar no Espírito. Andar no Espírito é isso, é deixar que o Espírito domine a minha vida. É deixar que o Espírito fale na minha vida. É deixar que Ele haja na minha vida. Então deixe que o Espírito Santo entre na minha vida e na sua vida nessa noite. E assim você vai ser transformado pela renovação do seu entendimento nessa noite. E para terminar, irmão, agora é de verdade, verdadeira. Eu queria falar de alguns aspectos da vontade de Deus para nós encerrarmos. Só para nós encerrarmos.
Eu disse, a vontade de Deus é aquilo que Deus quer para cada um de nós. Não é verdade? Eu falei 3 condições que nós temos, ou 3 atitudes que nós devemos ter, para que nós possamos experimentar a vontade de Deus. Mas tem algumas coisas acerca da vontade de Deus que nós precisamos saber. A vontade de Deus, irmãos, é geral e a vontade de Deus é específica. Deus poderoso. O que é isso? Aleluia. Vontade geral é a vontade de Deus para todo mundo. É a mesma coisa para todo mundo, independente do lugar onde ele esteja, o país. Em todo lugar a vontade de Deus geral é a mesma. Um exemplo disso. 1 Pedro 1,15 diz lá: sede santos, porque eu sou santo. A vontade de Deus é que nós sejamos santos. Então é a vontade de Deus para todos os crentes. Aqui na Linha dos Vales, lá no Japão, nos Estados Unidos, na Coreia. É a vontade de Deus a mesma para todo mundo. Mas existe a vontade específica de Deus, irmãos. É aquilo que Deus quer especificamente de mim. Verdade. Ele não quer de mais ninguém, ele quer especificamente de mim. Quando Deus disse para Abraão lá, Abraão, a vontade de Deus para a vida de Abraão: ó Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Verdade, meu Deus. Essa é uma vontade de Deus, irmãos, para Abraão. É uma vontade específica, aquilo que Deus tinha com Abraão. Para Moisés, Deus tinha uma vontade específica. Qual era? Moisés, você vai entrar no Egito, vai voltar lá e vai tirar o meu povo de lá. Meu Deus. A vontade específica de Deus para Moisés. Vontade específica de Deus para Josué. Josué, você agora vai conquistar a terra de Canaã. Então, Josué, essa é a vontade específica que eu tenho na sua vida. Deus também tem uma vontade específica, irmãos, para cada um de nós. Deus tem um particular com cada um de nós. E como você faz para descobrir a vontade específica de Deus? Não existe mágica, irmãos. Você tem que orar, você tem que ler a Verdade, Bíblia, meu Deus. Aleluia. você tem que deixar o Espírito Santo falar com você. Às vezes as pessoas ficam falando: eu vou orar para ver se esse casamento aqui é de Deus. Vou orar aqui para ver se esse namoro aqui é de Deus. Então não era nem para ter começado. Eu nunca vi isso. Tá namorando, agora vamos orar para ver se é de Deus o namoro. Porque já começou um negócio assim, não sabe nem se é vontade de Deus. Não é verdade? Por que eu vou começar? Não, irmão, para aqui, para ver se é vontade de Deus eu namorar com a Joaquina. Mas a gente já está namorando com a Joaquina. E se Deus falar: ah, não, eu vou ter que terminar. Ah, mas já beijou a Joaquina, deu umas amarras na Joaquina, agora vai terminar. Aí com outra vai ser a mesma coisa. Agora, vai lá, vou namorar, vou ver se é... Não, irmão. É antes de acontecer tudo isso. Meu Deus, é Você tem que pedir orientação para Deus. É, Jesus, é assim mesmo. É diferente. Não, depois que já tá. Depois que já tá, já tá. Agora eu vou. Já casei, irmão. Agora eu vou descasar porque descobri que não era vontade de Deus. Casou, já tá casado. Você tem que ver isso antes. Verdade, Espírito Santo. Deus tem um chamado para cada um de nós que está aqui. Tem um chamado específico para cada um de nós. Deus quer te usar de uma maneira específica. Deus não chamou ninguém para ficar aí sentado só parado no banco. Deus te chamou para uma grande obra na terra. Deus te chamou para uma grande obra na terra. Ele não te chamou para ficar sentado. Tem muita gente que fala: vou ficar aqui. Deus me chamou, irmão, para ficar dando glória. Não. Se Deus te chamou para você ficar dando glória, mas Ele te chamou para outras coisas também. Deus poderoso e fiel, aleluia. Então, a vontade de Deus é geral, a vontade de Deus é específica, e no texto que nós lemos, a vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é boa. Você está entendendo? O que Deus tem para você é bom. Verdade, meu Deus, e eu creio, Pai querido. O que Deus tem para mim é bom. Louvado seja o teu nome. A vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é boa. Mas como explicar, irmãos? Muitas vezes tanta luta, tanta prova, tanta adversidade, irmão. Não quero entender Deus.
Deus não nos chamou para entendê-lo. Deus nos chamou para confiar. Ei, o que Deus tem para você é bom. Verdade, meu. Você já viu um pai e uma mãe dizer para o filho: quer que esse infeliz morra? Quer que ele vá ali tão um na esquina, que se espatife todo aí, eu não quero nem saber. Não, irmão. Quando antes do filho nascer, os pais já têm planos. Não, quero que meu filho estude na escola tal, quero que ele estude isso, quero que ele faça isso, quero que ele tenha isso, que ele tenha aquilo. O pai quer dar o quê? O de melhor para o filho. Verdade, Deus. E a Bíblia diz que Deus é o nosso pai, irmão. Oh, aleluia. Deus é pai. Ele tem o melhor para a sua vida e o melhor para a minha vida. Eu creio, Deus. Mas às vezes você não pode entender o que Deus está fazendo na sua vida. Mas Deus diz para você: não entenda, confia. Irmão, mas olha, irmão, mas o negócio está feio, irmão, na minha vida é tanta prova. Irmão, na vida de Jó não foi diferente. Jó estava lá servindo a Deus, bênção pura, olha. Não havia homem mais justo que a Bíblia diz lá, igual Jó, que se livrava do mal. Mas chegou um momento que Deus quis provar Jó. E na Bíblia não está escrito que Deus explicou para Jó por que ele estava provando Jó. Mas Deus provou Jó. E ainda que você não entenda, mas faça igual a Jó. No capítulo 19, versículo 25, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E ele vai se levantar sobre a terra. Ei, irmão, no final vai dar tudo certo. Se não deu tudo certo ainda, porque não é o final. Aleluias! Muitas vezes nós não entendemos a maneira como Deus faz as coisas. Irmão, eu estava lá trabalhando, benção pura lá na empresa, 4 anos e 6 meses. Estava uma benção. Estava tirando a carta de motorista, com o plano de comprar o carro. Ó, maravilha! Benção pura! De repente, no dia 16 de outubro, às 9 horas da manhã, chegou um encarregado lá e disse: ó, vem aqui, eu quero conversar com você. Vem aqui. Ah, vamos subir aqui na salinha aqui. Eu falei: tem alguma coisa errada aí. Aí começou a falar: você sabe que a situação da empresa aí tá difícil, né? Aquela coisa toda. E não sei o que. E aquela coisa outra. Ai, nós estamos reduzindo aí o quadro de funcionário. Eu falei: ih, sobrei. Aí, e agora? Eu falei: infelizmente você está sendo desligado da empresa. Aí, como todo ser humano normal, faz aquela pergunta: mas por que Deus? Mas por que Deus? Eu perguntei para ele o porquê, irmão. Mas até hoje ele não respondeu. Jesus, meu Deus. Mas o caminho de Deus é mais alto. Louvado seja o teu nome. Os pensamentos de Deus é mais alto. Meu Deus. E no dia 21 de janeiro, a mesma empresa que me mandou embora me chamou de volta. Meu Senhor. E desde o dia 22 de janeiro eu estou trabalhando na mesma empresa a qual fui desligado. E tem um detalhe: comprei o carro, tá aí na frente, irmão. Já tá entendendo? No final dá tudo certo, não dá? Se não deu certo ainda, é porque não é o final. Deus não te convida para você entender, irmão. Deus convida você a confiar. Ei, confie em Deus, porque a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é agradável. O que eu faço hoje, tu não entendes, mas depois você vai compreender, diz o Senhor nessa noite. Tem muitos porquês, irmãos, que você não entende. Tem muitos porquês que eu não entendo, mas eu não posso entender agora. Mas depois eu vou compreender. Porque quem está no controle da minha vida não é o diabo. Quem está no controle da minha vida não são os homens. Quem está no controle da minha vida é Deus. É Deus. Sabe quem está no controle da sua vida nessa noite? É Deus. Deus.
Deus está no controle da sua vida nessa noite. O diabo não pode entrar nela e bagunçar. Se Deus não permitir, e se Ele permitiu que alguma coisa adversa acontecesse na sua vida, é porque Ele tem um propósito. Ainda que você não entenda o propósito que Ele tem, mas eu quero dizer nessa noite, Deus tem um propósito. E no final vai ser vitória. No final vai ser vitória. No final vai ser vitória. Confie em Deus. Confie em Deus. Nem o homem da Bíblia que confiou em Deus, irmãos, ficou frustrado. Não é eu e você que vai ficar. Verdade, meu Deus. Nem o homem de Deus que confiou em Deus, a sua vida a Deus. Seja o teu nome, meu Senhor. O Senhor está na dianteira da sua vida. Ele é o Senhor da sua história. Obrigada, meu Senhor. Então deixe Ele escrever a sua história nessa noite. Com a permissão do pastor Nilson, se coloque de pé. Espírito Santo de Deus, meu Senhor. Creia nessa noite que Deus tem o melhor para a sua vida.